Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a gliconeogênese. Para entendermos esta via, primeiramente temos que entender o que é a gliconeogênese. De forma bem geral, podemos dizer que esta é uma via anabólica que converte compostos de 3 carbonos em compostos de 6 carbonos. No caso, o composto de 6 carbonos formado é a glicose, e os compostos precursores de 3 carbonos podem ser o piruvato, o lactato, o glicerol e certos aminoácidos. Para facilitar o entendimento dessa via, vamos focar nessa aula na utilização do piruvato para gerar a glicose. É importante relembrarmos que na glicólise ocorre o processo reverso, que seria a transformação da glicose em 2 moléculas de piruvato. No caso, como podemos ver na figura, durante a glicólise ocorrem 10 reações consecutivas, no qual ocorre a geração de 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de piruvato. No caso da gliconeogênese, de uma forma bem simplista, podemos falar que as reações desta via ocorrem de forma reversa à da glicólise, ou seja, a última reação da glicólise seria a primeira da gliconeogênese, seguindo este caminho até chegar na glicose. Observando de forma mais específica, vemos que as coisas não são tão simples. O principal motivo é a existência de reações reversíveis e reações irreversíveis. As reações reversíveis utilizam as mesmas enzimas utilizadas na glicólise, porém de lado invertido. O maior problema seriam as reações irreversíveis, pois necessitam de outras enzimas, no caso, enzimas específicas da gliconeogênese. Com isso, as reações que eram irreversíveis na glicólise serão analisadas com mais ênfase nesta aula, pois necessitam de novos passos para contornar o fato que eram irreversíveis. Além disso, ao final da aula, serão citadas as reações reversíveis em que ocorre gasto energético. Na glicólise, as reações irreversíveis são a transformação da glicose em glicose 6-fosfato, a transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato e a transformação do fosfoenolpiruvato em piruvato. Agora, para entendermos, vamos começar seguindo o caminho reverso da glicólise, iniciando pela transformação do piruvato em fosfoenolpiruvato. Este processo acontece em 2 reações. A primeira reação é a transformação do piruvato em oxaloacetato e em seguida ocorre a transformação do oxaloacetato em fosfoenolpiruvato. Na primeira reação, o piruvato reage com o bicarbonato. Com isso, um composto de 3 carbonos se transforma em um composto de 4 carbonos, no caso, o oxaloacetato. Esta reação ocorre com um gasto de 1 molécula de ATP por piruvato, tendo um gasto total de 2 moléculas de ATPs. Em seguida, o oxaloacetato é transformado em fosfoenolpiruvato com gasto de 1 molécula de GTP. Seguindo a segunda reação, que era irreversível na glicólise, e seguindo o caminho da gliconeogênese, temos a conversão de frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato, na qual ocorre uma reação com uma molécula de água e a retirada de um grupo fosfato, formando a frutose 6-fosfato. Por fim, temos a última reação que era irreversível na glicólise e que precisa ser contornada por uma nova reação na gliconeogênese, que é a conversão da glicose 6-fosfato em glicose. De maneira semelhante à reação anterior, temos uma reação com a molécula de água e a retirada de um grupo fosfato, no caso formando a glicose. Como podemos observar pela análise das reações, esta é uma via anabólica que apresenta gasto energético. Podemos considerar que houve gasto de 4 ATPs
2 GTPs e 2 NADHs. Apesar de ser dispendiosa, ela é essencial em períodos que não existem reserva de glicogênio. Durante a explicação das reações, nós focamos mais nas reações irreversíveis, mas é interessante ressaltar duas reações que contribuem com o gasto energético citado anteriormente. A primeira a ser citada é a reação reversível, em que o 3-fosfoglicerato é convertido em 1,3-bifosfoglicerato, com gasto de 2 ATPs. A segunda é a reação em que o 1,3-bifosfoglicerato é convertido em gliceraldeído 3-fosfato, com consumo de 2 NADHs. Então é isso, galera. O nosso vídeo vai ficando por aqui. E se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.